Pessoal, boa noite para vocês. Começando, mais uma aula de topografia. O que nós vamos ter nessa aula de hoje? Essa aula de hoje, ela continua o mesmo assunto, da aula anterior, que é sobre nivelamento. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo de nivelamento. Eu vou mostrar para vocês mais dois exemplos de cálculo do nivelamento, da aplicação desse nivelamento, para que serve, mais uma forma de utilização. E ao final da aula de hoje, depois que eu mostrar o cálculo, depois que eu mostrar os exemplos, depois que eu mostrar para vocês como é que se traça o perfil do terreno com as informações que são obtidas no levantamento topográfico. Então, o tema da aula de hoje é nivelamento e nós vamos aprofundar mais e vou mostrar para vocês como que a gente pega esses dados e faz o perfil do terreno. É algo bem simples, não é nada de complicado não. Tá? Você já tem as informações calculadas, então visualizar o perfil daquele terreno é fácil, não é difícil não. É só a gente colocar num gráfico para representar, um tipo de gráfico. Então depois que eu mostrar essas informações para vocês, nesta aula, eu vou deixar uma questão sobre esse assunto, para traçar o perfil do terreno, para vocês resolver, começar nesta aula agora, e mandar para mim durante a semana. Qual é a data, qual é o horário para você me mandar? Você tem até a próxima aula para me enviar. Eu só peço a você para não mandar depois da aula, porque depois da aula eu não vou aceitar. Depois da aula é a próxima semana. Então você vai ter uma semana de prazo para fazer, tirar suas dúvidas aí, essa questão, ok? E toda a informação para você fazer essa questão é uma só. Ela está na aula de hoje. Algumas informações você pode voltar na aula passada também, mas a aula de hoje é suficiente para você resolver essa questão. Porque basicamente eu vou resolver dois exemplos, vou desenvolver eles com vocês durante a aula hoje e você terá então esses dois exemplos práticos, mais a aula anterior, para poder fazer a questão. Ok? Então eu estou disponível aí, as dúvidas manda para mim, para que eu possa ajudar vocês. Eu só peço a você o seguinte, para não deixar passar da próxima aula, porque a próxima aula eu vou corrigir, eu vou publicar a correção da questão, então não faz sentido você me enviar uma atividade depois que eu publicar as respostas e a correção. Você precisa, buscar o entendimento da questão, ou com a minha ajuda, ou assistindo a aula novamente, para você fazer e entender como é que faz. Agora, aquelas pessoas que já têm uma justificativa, que já justificou e tem uma justificativa aí de afastamento, aí é outra situação. Mas de forma geral, a turma então tem até a próxima quarta-feira para me enviar a questão, ok? Resolvida. Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos aí sobre nivelamento, e aí eu mostrei para vocês a comparação entre nivelamento simples e nivelamento composto. O nivelamento simples, como eu já tinha falado para vocês, nós temos aqui a primeira imagem, ó, nivelamento simples. Ele é o nivelamento entre dois pontos. Então, basicamente, a gente tem aqui, onde está esse RN, ó, nós temos aí o primeiro ponto e o outro aqui, segundo ponto. Então, ponto 1, ponto 2. Por que chamado de nivelamento simples? Porque é só a diferença de nível entre dois pontos. Basicamente é isso, ok, pessoal? Então a gente coloca o aparelho no meio, faz a ré, nesse ponto 1 aqui, ó. O que é a ré? O que significa a ré? A ré é a referência de nível, Então eu preciso, para que eu possa trabalhar com nivelamento, eu preciso ter um ponto de partida. Qual que é esse ponto de partida? É a minha referência de nível. Por exemplo, quem já trabalha na construção, que usa muito a questão do nivelamento, principalmente para fazer piso, para instalação de um tanque e vários outros detalhes aí na construção, instalação de portas, janelas. Então, sempre é necessário tirar o ponto de nível,
Então, como é que se faz na construção de forma tradicional aí para tirar um ponto de nível? Geralmente utiliza-se uma mangueira com água, né? E aí você vai começar, você vai escolher um ponto ali, um local para começar. Então, esse local que você escolhe para começar, que você mede lá geralmente com a trena, né? Uma parte lá na parede, num canto lá, escolheu aquele ponto de início, aquele ali é a referência de nível, é o primeiro ponto de partida. No caso aqui, esse ponto 1, né? Tá aqui, ó. Então, colocando aqui, no caso, a régua, e se fosse lá na construção o pedreiro, por exemplo, ele colocar a mangueira de nível, ok? Deixa eu mudar aqui a cor do pincel aqui e vou fazer a representação ali, como é que ficaria se fosse a mangueira, né? Vamos supor que, ó, a pessoa colocaria uma mangueira ali, ficou um pouquinho torto ali, tremido, mas é isso, ó. Então o vermelho é como se fosse uma mangueira aqui, ó, de nível, tá? Então, ao fazer a leitura de Ré, gira o aparelho e faz a leitura de Vante, que está nessa segunda parte aqui, ó, a leitura de Vante. Aí, pessoal, então, ao descobrir, no caso, na topografia, usando o aparelho, ao descobrir o valor da cota, que é a altura, né, deste ponto 1 aqui e a altura do ponto 2. Ao descobrir o valor dessas duas cotas, se a gente fizer a subtração, nós vamos ter então a diferença de nível, né, de forma bem simples. No caso da mangueira de nível, utilizando a mangueira de nível na construção, qual que é a forma de você descobrir qual é o ponto mais baixo e o ponto mais alto, né? Um exemplo, você vai medir lá, quem já trabalha aí está cansado de saber disso, né, na construção, mas a quem não trabalha é uma informação nova, ou pelo menos já ouviu falar, né? Então você vai colocar a trena, mede ali, sei lá, 1 metro, por exemplo, na parede, coloca a mangueira ali com o nível, a marquinha do nível, né? Então, tem lá 1 metro. Aí coloca a mangueira. Deixa eu mudar aqui de novo. Então coloca a mangueira aqui, ó. E essa mangueira vai até o outro ponto, né? E aí, se aqui, então 1 metro aqui, né? A água tá pegando em 1 metro. Vamos ver aqui aonde que essa água vai dar aqui, ó. Então, vamos supor que dê aqui, ó. Aí se a gente fizer uma análise, esse ponto aqui ele está mais baixo do que o outro. A água vai indicar para a gente, né, qual é o ponto mais baixo, qual é o ponto mais alto aí do terreno do local. Na verdade, é a mesma altura que a água vai estar aqui, ela vai estar aqui, né? Mesma altura da água num ponto vai ser no outro. Porém, a parede pode ser mais baixa, mais alta, enfim, que vai... A diferença de altura nós vamos identificar na nossa estrutura que está sendo nivelada, ok? Então ali, voltando aqui para o nosso esquema, o nivelamento simples é entre dois pontos. Já o nivelamento composto, que é o segundo exemplo aqui embaixo, ó, o nivelamento composto nada mais é do que onde nós utilizamos vários procedimentos intermediários para determinar a diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno. Então veja bem, olha, nós temos um ponto aqui, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, né, o primeiro ponto e o último, não vamos contar ele. Para a gente achar a diferença de nível entre o primeiro e o último ponto, nós usamos 1, 2, 3 pontos diferentes. Então, este nivelamento é o nivelamento composto. Nós vamos precisar de vários pontos intermediários para conseguir calcular a diferença de nível entre o primeiro ponto, onde eu pus o X, e o segundo ponto, e o último ponto. Então, nivelamento simples entre dois pontos. Um procedimento só entre dois pontos. Nivelamento composto, vários procedimentos, vários pontos intermediários aí para conseguir achar essa diferença de nível, ok? Então, pessoal, é isso aí. Diferença, só lembrando, né, a diferença aí entre nivelamento simples
e nivelamento composto. Bom, eu fiz uma representação aqui para a gente começar aí no nosso primeiro exemplo. Aqui em cima nós temos o modelo do terreno. Observa comigo aqui, ó. Nós temos o primeiro ponto aqui, vamos chamar ele de RN, ou referência de nível, né, o primeiro ponto. Aí nós temos aqui, ó, P1, P2 e o RN2. Então a gente tem o RN1, o RN2. Aí, só. Então RN1, RN2, P1 e P2. Então, quantas vezes o aparelho foi instalado? O nível foi instalado. O nível foi instalado 3 vezes. Então, aqui, ó, o nível foi instalado, ó, vamos chamar aqui, ó, E1, E2, E3. O que significa o E? É a estação onde o aparelho foi estacionado, certo? Então, ó, ele foi estacionado 3 vezes. A cada mudança de aparelho, nós temos a mudança também da altura do instrumento. O que é a altura do instrumento? Não é a altura do aparelho aqui, não. Instrumento é a régua aqui, ó, que está sendo utilizada. Ó. A régua muda de altura a cada altura de visualização. Por exemplo, ó, essa linha que sai do aparelho, deixa eu riscar aqui para vocês verem, ó. Essa linha aqui, ó, que sai do aparelho, ou seja, a linha divisada, né? Isso aqui que é considerada a altura do instrumento. Então, cada vez que eu mudo o aparelho de local, de ponto, eu também vou mudar a altura do instrumento. Que instrumento? Um instrumento de visada, que vai me dar a medida daqueles 2 pontos. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, a princípio aqui, a primeira observação é o aparelho ele foi instalado 3 vezes. Nós temos a primeira referência de nível e a última referência de nível. Entre essas duas referências de nível, nós temos o ponto 1, P1, e temos o P2. Então, para isso, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha para ajudar na organização e entendimento das informações, ok? Então, vamos lá aqui, ó, estação. Então, nós temos RN1, RN1, P1, P2 e RN2. Quando o aparelho ele visou RN1, nós tivemos o VR, que é o valor de Ré. Eu coloquei para vocês aqui também, ó, uma legenda com o significado dessas siglas, ó, para lembrar, tá? AI, altura do instrumento, VR, valor de Ré, e VV, valor de Vant, ok? Então, nós temos aqui, ó, uma legendazinha aqui para ajudar a lembrar o que significa essas siglas aí, ok? Isso eu falei na aula passada, né, essas siglas, mas eu coloquei ali para reforçar aí no entendimento. Então, vamos identificar aqui, em verde aqui em cima, onde que está esse 0,66 que eu marquei na tabela ali. O 0,66 ele está aqui, ó, 0,66, ó. 0,66. Esse é o valor de Ré em RN1, ok? Aí, depois o operador virou o aparelho e fez uma leitura de Vant em P1. Esse 1,80 que eu marquei, que acabei de marcar na tabela. Aonde que ele está? Ele está aqui, ó, 1,80. Então, valor de Vant. Depois, mudou o aparelho de ponto, foi para E2. Lá em E2, ele fez uma nova Ré em P1, onde ele leu 0,20. Onde que está esse 0,20? Está aqui, ó, 0,20.
a ré em P1. Depois girou o aparelho e fez uma leitura de vant em P2 de 2,10 metros. Esse 2,10 ele está aqui, ó. E o último ponto, E3, o aparelho foi mudado para E3. Em E3, ele fez uma ré em P2, leu de novo 0,20. 0,20 está aqui, ó. Depois, virou o aparelho e fez uma vant em RN2, 2,15. Esse 2,15 está aqui, ó, 2,15. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de mostrar para vocês como foi feito o levantamento altimétrico, né? Ou seja, coletou as informações altimétricas do terreno, com 3 mudanças de aparelho, fazendo ré e vant. Então, colheu as informações. Tudo que eu circulei na tabelinha aí são as informações que foram coletadas no terreno. Agora, na segunda parte, no segundo momento, eu vou mostrar para vocês como foi feito o cálculo. Para fazer o cálculo, foram utilizadas aqui, ó, 2 fórmulas. Eu deixei as fórmulas aqui também. Ficou um pouco apertado esse slide aí, muita informação num slide só, porque eu precisava de ter tudo num slide só para que vocês pudessem visualizar toda a informação. Ok, pessoal? Senão não dá para visualizar toda a informação. Teria que estar mudando de slide para visualizar essa informação, tá? Então, as fórmulas são essas, ó. A primeira fórmula é para calcular o AI, onde eu pus um pontinho laranja aí, ó. Primeira fórmula aí, vou grifá-la por baixo aqui. A primeira fórmula para calcular o AI. Então, aqui, ó, primeiro ponto, RN1, onde eu circulei. Lá do RN1, nós vamos calcular a altura do aparelho. Como que se calcula a altura do aparelho? Ó, VR, valor de ré, mais cota. Qual que é a cota desse terreno que já está ali pré-estabelecida? Ó, a cota do terreno é 40. Olha na tabela aqui, 40. 40 mais o valor lido em ré, eu tenho 40,66. Ok? Então, foi a primeira informação aqui, ó, obtida em RN1. 40,66, que é a altura do instrumento. 40,66. Então, calculamos a altura do instrumento, 40,66. Valor de vant. Por que isso aqui está com tracinho? O valor de vant. Porque não tem vant, ó. Aqui no RN não foi feito nada aqui para trás, onde eu risquei no cantinho. Não tem nada ali. Então não tem valor de vant. Por isso que está em branco ali. Ok? Depois, dando a sequência, então, foi feito o cálculo da altura do instrumento, né? Em RN1. Agora vai ser feito o cálculo da cota, aliás, da altura do instrumento de P1, que é 39,06. Para calcular a altura do instrumento em P1, nós vamos utilizar outra fórmula. Ah, Wesley, mas por que outra fórmula? Porque agora nós temos vant. No primeiro ponto ali não tem vant. Agora nós temos, então a gente tem que incluir ela nesse cálculo. Então, para este cálculo agora, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. AI. O AI é igual à cota anterior, o que nós já temos ali, que é 40,
menos valor de vante, VV, valor de vante, menos valor de Ré anterior e valor de Ré atual. Então, nós vamos... Pessoal, só fechar a porta aqui um pouquinho. Tá um pouco de barulho. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Aplicando a fórmula, então, aqui já está, ó, P1, já deixei tudo prontinho aqui. P1. Aí é igual a 40, que é, né, voltando aqui na fórmula aqui em cima, ó, você vai ver, ó, cota anterior, que é 40, né? Nós já temos ela aqui na tabelinha aqui, 40, menos, abre parênteses, 1,80. Então, seguindo a fórmula, é o valor de vante a 1,80 aqui, ó. 1,80 menos valor de Ré anterior. Ó, o valor de Ré anterior aqui, ó, na tabela, menos valor de Ré atual, que é 0,20. Então, nós pegamos aí 4 valores. A cota anterior, a Ré anterior, Ré atual e o valor de vante. Tudo isso para a gente conseguir, então, calcular a altura do instrumento em P1. Então, a altura do instrumento em P1 é 39,6. Depois de obtido com o valor da altura do instrumento em P1, a gente consegue calcular a cota de P1. Como que é feito o cálculo da cota? Aí nós vamos observar a outra fórmula que nós temos aqui em cima. Ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Olha só aqui, ó. A fórmula da cota. A cota é igual ao AI atual, que a gente acabou de calcular, né? Nesse caso aí 39,6, aqui ó, 39,6, menos valor de Ré atual. Valor de Ré atual em P1, né? Aqui ó, 0,20. 0,20. Então, com isso, a gente tem a cota de 38,86, que é o que está aqui, ó. 38,86 na tabela. Próximo passo, calcular a altura do instrumento em P2. A altura do instrumento em P2, vamos utilizar o mesmo procedimento. Ó, altura em P2. P2, aqui no cantinho. Cota anterior, 38,86, menos valor 2,10. Valor de vante menos valor de Ré anterior, 0,20, menos valor de Ré atual. Onde que estão esses valores? Eu vou colocar um X aqui, ó. A Ré anterior está aqui, a Ré atual está aqui, onde eu coloquei os dois xizinhos ali. E o valor de vante, 2,10, está aqui, ó, onde eu pus outro x. Ó. Então, subtraindo todos esses valores, nós vamos encontrar, então, 37,16, que é a altura do instrumento em P2. Com a altura do instrumento calculada, nós vamos conseguir, então, calcular a cota de P2. Mesmo procedimento, mesma fórmula, né? P2. Qual que é a fórmula de P2? Está aqui marcado em roxo aqui em cima, ó. A altura do instrumento menos o valor de Ré. A altura do instrumento, nós acabamos de calcular, 37,16, menos o valor de Ré atual, que é 0,20, que é esse aqui, ó, 0,20. Então, com isso, nós temos a cota calculada de 36,96, que é o que está aqui na tabelinha, 36,96. E por último, para finalizar, o RN2. O RN2, como é o último ponto, então nós vamos ter uma diferença para finalizar ele. Por quê? Quando nós começamos a fazer o cálculo em RN1, você observa aí que não tem vante. Não tem vante. Só tem o valor de Ré. Então, nós calculamos de que maneira?
valor da ré mais cota, achamos a altura do instrumento. No RN2, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter valor de vante, valor de ré anterior, mas não tem valor de ré atual. Não tem. Se você observar cá em cima no desenho, olha aqui no desenho mesmo que eu fiz lá onde está o nível, né? Vou colocar aqui um tracinho para você ver aí, ó. Aqui, ó. Aqui nós só temos, ó, nós só temos vante. Não tem ré para cá, ó. Não foi feito ré aqui, ó. Não tem. Isso aqui não tem, tá? Então, para que a gente possa calcular o RN2, a cota de RN2, o que nós vamos fazer, ó? A cota vai ser igual à cota anterior, que é 36,96, a gente acabou de calcular ela, menos o valor de vante atual. A gente tem o valor de vante atual em RN2? Tem, 2,15, ó, tá aqui, ó. Então, 2,15 menos o valor de ré anterior. A gente tem valor de ré anterior? Tem, 0,20, tá aqui, ó. 0,20. Então, fazendo essa subtração, nós vamos encontrar 35,01, que é a cota. É a altura do instrumento e é a cota ao mesmo tempo, ok? Não tem, aqui, na verdade, a gente não vai calcular a altura do instrumento. Então, por isso aqui está em branco, ó. Aqui está em branco assim. Então, ó, a altura do instrumento está em branco. A ré está em branco, porque a gente não tem. Nós vamos ter apenas a cota deste ponto aqui, que é 35,01. Ok, pessoal? Então, o que foi apresentado para vocês até agora? Eu apresentei para vocês o levantamento, né? Levantamento no desenho aqui em cima. Mostrei para vocês onde estão os valores de ré e vante. O que é ré e vante, nós já falamos sobre isso. Apresentei a forma de calcular as cotas e a altura do instrumento. Então, foi o que apresentei até agora, ok? Agora, no próximo slide, nós vamos ver como vai ser traçado o perfil do terreno com essas informações. Eu peguei a mesma tabela que nós terminamos de calcular, está aqui, e agora vou utilizar, só um minutinho aí, agora eu vou utilizar essas informações para traçar o perfil do terreno. Então, aqui embaixo, observa comigo aqui, ó, eu coloquei, vamos chamar isso aqui de X, vou colocar aqui no cantinho, ó, eixo X, e aqui subindo o eixo Y. Um gráfico que eu fiz aqui, ok? No eixo X, eu coloquei a distância em metros. Então, tá aqui como se fosse de 10 em 10 metros, ok? Isso aí vai depender muito do levantamento que for feito. Tem uns que vai ser de 5 em 5 metros, outros de 20 em 20. Isso vai depender muito do projeto, ok? Mas só para você ter uma ideia, embaixo, então, no eixo X, eu coloquei a distância em metros. Pode ser a distância do terreno, pode ser a distância dos pontos coletados, enfim. O que vai na parte de baixo do gráfico, do perfil, é a distância em metros. Aqui em cima, no eixo Y, o que nós temos de informação ali? São as cotas do terreno, a representação das cotas, que nós encontramos aqui na tabelinha, ó. Tá? As cotas que foram colocadas ali. Então, essa linha que está com os pontinhos aqui, ó, essa linha, né, que está descendo aqui, o que representa essa linha? Essa linha, eu já coloquei ela na altura aproximada das cotas. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas ligar elas, ok? Então, vamos lá. Em RN1, deixa eu só apagar aqui, porque vai ficar muito misturado. Deixa eu tirar essas setinhas, senão vai confundir aqui. O que nós temos, o RN1, qual que é a cota do RN1? Olhando lá na tabela, a cota de partida ou a cota da referência de nível de RN1 é
40. Então, aqui nós temos RN1, 40. Em P1, a cota dele é 38,86. Então, está próximo de, está depois de 38 e está próximo de 39. Então, vou fazer aqui, ó, mais ou menos aqui, assim, ó. Tracei ali em 38, vou colocar aqui, vou colocar assim, né? P1, 38,86. Esse é P1. O P2, a cota dele é 36,96. Então, depois do 36, próximo de 37, mais ou menos aqui, né? Bem próximo de 37. Então, nós vamos ter aqui, ó, vou traçar aqui, só virar aqui a tela, porque dependendo do jeito que eu pego aqui, acaba tirando o arquivo e desconfigurando a tela, né? Vai ficar mais ou menos assim, não está 100% certinho a linha, né? Mas só para a gente ter uma noção. Então, eu peguei em cima quase 37, né? Um pouquinho mais embaixo aqui, a representação, tá? Não ficou 100% em cima do local certo. Da maneira de representação da minha tela aqui. Deixa eu abaixar a tela aqui para ver se melhora para mim aqui. Então, essa cota aí é P2, ela é 36,96. Depois, a cota em RN2, ela é 35,01. Então, praticamente 35, né? Então, ó, RN2, 35,01. Então, aqui eu comecei a fazer a representação do perfil do terreno. Olha só. Eu já tinha colocado essa linha antes, mas quando a gente coloca esses valores e traça essa linha, a gente consegue ver, então, se o terreno, para que lado que o terreno está mais alto, para que lado que ele está mais baixo. Nesse caso, 40, né? A gente já sabia, só de olhar a tabela, sabe que 40 é maior que 35. Mas essa representação gráfica, ela dá uma visualização melhor sobre o perfil do terreno, ok? Então, vamos supor que, eu coloquei até aqui, ó, no cantinho aqui, vamos supor que a cota do projeto, ela é 38,5. O que é essa cota do projeto? A cota do projeto, vamos supor que eu tivesse que construir, se fosse um lote, eu tivesse que construir uma casa aí. E aí, para que eu tenha esse lote plano, ou na condição, né, de nivelamento que eu preciso para o projeto, foi estabelecido no projeto que a cota para implantar esse projeto é 38,5 metros. Então, para eu saber onde que eu tenho que cortar e aonde que eu tenho que aterrar no terreno, eu preciso de fazer esse levantamento das informações topográficas, né? E ter essa cota de projeto. Então, vou mostrar para vocês agora mais ou menos aqui a representação, como é que ficaria. Olha só, 38,5. Pessoal, por que eu estou falando mais ou menos? Porque como eu estou fazendo na tela, manualmente, então não está 100% preciso. Tá? Mas o importante aqui, o que eu estou passando para vocês é a ideia de como aplicar essas informações, como extrair essas informações do terreno, como utilizar essas informações, ok? Porque às vezes eu vou escrevendo, fica tremido aqui, então não está 100% preciso, beleza? Então, olha só, 38,5. Então, vou pegar aqui mais ou menos, né? Mais ou menos aqui no metade do... Vamos pegar aqui para não ficar em cima da outra linha. Vou colocar aqui assim, ó. Então, tracei uma linha ali em 38, ok? Subiu um pouquinho ali, mas tá bom, só para ter uma ideia. Eu tracei uma linha em 38,5, que é a cota de projeto. Então, aqui, ó, cota de projeto. A cota do projeto. A cota do projeto, quando eu coloco a cota do projeto no perfil,
eu consigo ver, por exemplo, onde que vai precisar cortar e aonde que vai precisar aterrar. Então, por exemplo, ó, se é 38,5, acima de 38,5 é corte. Então, tudo isso aqui, ó, é corte. Tem que cortar no terreno. E a cota, e tudo que está abaixo de 38,5 é aterro. Então, ó, tudo que está aqui, tudo que foi marcado aqui, né, é aterro, ok? Então, deixa eu só escrever aqui. Escrever aqui em preto. Ó, corte e aqui aterro. Então, pessoal, o perfil do terreno ele serve para fazer esse tipo de representação. Então, a gente vai, né, no local com o aparelho, extrai as informações através de vant, ré, instalação de aparelho, eu retiro ali as informações do terreno. Depois eu faço o cálculo, a gente faz o cálculo para achar os valores das cotas, aplica isso num gráfico onde eu consigo então traçar o perfil do terreno. A partir dessas informações, igual por exemplo eu fiz aqui, eu tracei em verde, né, onde vai ter corte, onde vai ter aterro, é possível fazer o cálculo de volume. Então eu consigo fazer todo o planejamento desse serviço através dessas informações. Se eu sabendo a quantidade de terra que vai sair, por exemplo, quanto de terra eu vou ter que cortar e quanto de terra eu vou ter que aterrar, eu consigo planejar toda a obra aí. Quantos caminhões vão ser gastos, o valor a ser investido, horas de máquina, horas de homem, né, em trabalho, horas homem, né, de trabalho. Se o volume de terra da parte que vai ser cortada vai ser suficiente para aterrar, quanto vai faltar, quanto vai sobrar. Então dá para fazer todo um planejamento da obra através dessas informações. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui. Este foi o primeiro exemplo, no primeiro vídeo. Então nós vamos ter mais um vídeo onde eu vou trazer um outro exemplo parecido com esse também, tá? Porém um pouco mais completo, beleza? Então até mais aí, até o próximo vídeo, ok? Eu vou encerrar aqui.